Queremos dar bom dia a todos nesse segundo domingo de Advento. Hoje, na verdade, ao gravarmos isso, nós estamos aqui no salão da igreja do Corpo do Bosque, numa terça-feira à noite. Estamos a ponto de começarmos nossa reunião de oração, mas estamos gravando para podermos ter reforços no canto. Tenho aqui comigo o capitão Israel, o Valdir, o soldado Valdir, e juntos vamos dar início a essa nossa reunião do segundo domingo de Advento, quando estamos nos preparando para a chegada do Natal, para a celebração do nascimento de Cristo. E que maneira melhor de começarmos do que cantando um cântico de Natal, um cântico que nós cantamos na época do Natal, e no nosso cancioneiro é o número 459. E há um convite aqui: vinde ouvir a doce história, que dos altos céus nos vem, o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Ouviu um aleluia aí? Aleluia! Aleluia, isto. E enquanto nós cantamos a primeira estrofe, eu vou então acender as duas velas do Advento, a primeira semana e a segunda também. Vamos lá? Mal suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar, e por anjos anunciados os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem, o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Mundo triste, ó Deus, desperta, Deus, milhões de espíritos são, tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não te mostres duvidoso, vestido do céu provém, Cristo todo-poderoso, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem, o Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Eu vou pedir que o soldado Valdir, e aqui, gente, nós estamos super respeitando as regras, né, de distanciamento. O salão é bastante grande e o soldado Valdir vai ler essa terceira estrofe, e chegou mais um reforço para a nossa reunião dessa manhã, com o Major Nelson tocando o cristão. Aleluia. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, que em Jesus amor profundo salva o pecador. Confiança plena tende, não desprezará ninguém. Vinde, os braços vos estende, nasce em Belém. Aleluia. E aí tem o convite de novo: vinde, os braços vos estende. É Jesus que convida, nasce em Belém. Cantemos então essa última estrofe e sinta-se à vontade, se você está em casa, se estiver sozinho, se estiver com família. Cantem conosco esse coro, bata suas palmas, alegre-se nesse período de Advento. Proclamai a todo mundo, toda raça e toda cor, que em Jesus o amor profundo salva o pecador. Confiança plena tende,
estará em pé. Vinde os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir-nos ressonar, que nos altos céus o Messias encarna, nasce em Belém. Vinde ouvir-nos ressonar, que nos altos céus o Messias encarna, nasce em Belém. E esse período de advento é um período quando nós, então, podemos pensar nas diferentes pessoas que tiveram participação no nascimento, na preparação, inclusive centenas de anos antes, e depois a preparação para a chegada de Cristo. E uma dessas pessoas, né, essencial, eu diria, é a Maria. E nós vamos estar, durante o nosso período de oração, em breve, justamente utilizando o Cântico de Maria como parte da nossa oração. E algumas pessoas vão me ajudar nisso, e nós vamos poder ter um tempo de reflexão. Mas vamos cantar um coro, a letra vai aparecer para vocês aí. Um coro que é baseado no Cântico de Maria, porque começa: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se a gente olhar à nossa volta, talvez a gente pense que há tantos motivos para a nossa alma estar abatida, né? E como o salmista mesmo pergunta: por que estás abatida? Mas ao mesmo tempo nós temos tantos motivos para agradecer e engrandecer o nome do nosso Senhor. Então nós vamos cantar esse coro e depois então nós vamos passar um tempo refletindo sobre a oração do Cântico de Maria e também então orando. Se você quiser olhar na sua Bíblia, isso se encontra em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Cantemos. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, meu Salvador, pois com e com misericórdia demonstrar amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo. Enche-nos nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Enche-nos nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é
disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Reflita um instante sobre a semana que passou. Quais foram os bons momentos? Os momentos que alegraram o seu espírito? Os momentos em que você pôde agradecer e louvar a Deus? Agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Vamos louvar a Deus juntos agora, exaltando seu santo nome em voz alta ou silenciosamente. A sua misericórdia se estende aos que o temem, de geração em geração. Vamos orar em voz alta ou em voz baixa por aqueles que amam e servem a Deus em todo o mundo. Talvez mencionando os nomes de algumas pessoas e lugares e comunidades. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Oremos por lugares e pessoas que estão sob pressão de oponentes orgulhosos neste momento. Aqueles que precisam de ajuda e força de Deus, que precisam resistir perseguições. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como o dissera aos nossos antepassados. Senhor, ajude-nos a ter em mente a Tua presença conosco em todas as situações. Por favor, nutra em nós corações agradecidos e que apreciam, e ajude-nos a ter em mente aqueles que precisam do Teu cuidado. Em nome de Jesus nós pedimos isso. E agora que a Tua palavra será lida e explicada, nos ajude a ouvir, a entender e sermos praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! É um prazer saudar a cada um dos amigos, irmãos e camaradas nesse segundo domingo do Advento, segundo domingo de preparação para o dia de Natal. E eu convido então a cada um agora a fazer a leitura bíblica juntamente comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 9, dos versículos 1 até o 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade.
Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O profeta Isaías exerce o seu serviço para Deus no meio do povo de Judá e Jerusalém, dos anos 792 até 686 a.C., né? Finalzinho do século VIII até o primeiro quarto do século VII. Ele está profetizando para um povo rebelde, para um povo desobediente, um povo incrédulo, e para uma liderança, infelizmente, igualmente rebelde para com Deus. Eles estão debaixo de opressão, de invasão militar, Os assírios, sob o comando de Tiglat-Pileser III, invadem as terras de Judá, e ele está, então, pregando para um povo com medo, um povo que está sendo pilhado, saqueado, morto, queimado, violentado. É um contexto bem difícil. E a passagem que nós lemos, no capítulo 9, que a gente acabou de ler, ele começa, na verdade, no último versículo do capítulo 5, que diz: Eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Mas Deus não desampara o seu povo, apesar da rebeldia, da desobediência e da incredulidade. Deus continua falando através de Isaías, e ele promete que aí aparece no capítulo 7, depois no capítulo 8, 7, 14, 8, 8 e 8, 10. Ele promete alguém que vai se chamar Emanuel, que é Deus conosco. E no trecho que nós chegamos aqui, então, Deus vai dizendo o nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nessa manhã eu queria que a gente pensasse um pouco nesses nomes, que na verdade são um título, Alguns dizem que pode ser interpretado até como uma oração, está chamando esse nome, está clamando por aquele que atende por esse nome. Maravilhoso Conselheiro, os líderes de Israel deveriam ser os pastores do rebanho, refletindo Gênesis. Quando o homem é colocado para cuidar do jardim, o homem, então aqui os líderes de Israel no Antigo Testamento são chamados de pastores. Isaías vai repreender, como outros profetas, os maus pastores, porque eles são colocados em posição de liderança, posição privilegiada, para cuidar das outras pessoas, para cuidar
da terra, para cuidar do povo, para cuidar do bem-estar geral de tudo que diz respeito à nação. E eles são tão egoístas, eles são tão desonestos, falta-lhes integridade, falta-lhes temor de Deus, que eles desviam o povo para adorar deuses falsos. Ao invés de confiar em Deus, fazem alianças com outras nações. Ao invés de confiarem em Deus, eles amealham as coisas para si, se tornam, como é que a gente diz hoje, latifundiários, né? Tomam as terras das pessoas, roubam as viúvas, os órfãos e os pobres. E é muito interessante ver nos profetas que, se essas são as últimas pessoas consideradas pelos governantes e pelos governantes ruins, né? Essas são as primeiras pessoas que Deus menciona, dizendo que elas estão debaixo da sua atenção e Deus está vendo o que está sendo feito ou o que está deixando de ser feito a essas pessoas, né? Deus, então, promete que no lugar desses líderes, desses maus pastores, Deus haverá de suscitar um que terá esse nome. Maravilhoso conselheiro quer dizer alguém dotado de uma sabedoria de deixar qualquer um boquiaberto. Maravilhoso conselheiro é alguém que tem vai exercer um governo que vai deixar as outras nações pasmas. Ninguém vai compreender, porque a sabedoria que ele manifestará para governar será superior à de qualquer outro governante que se viu. Deus forte dá para traduzir também como Deus varonil, Deus heróico, ou Deus herói, Deus corajoso. Então não é um Deus que se retraiu para se preservar, é um Deus que se expôs, é um Deus que se arrisca, é um Deus que, para salvar e cuidar daqueles que são seus, ele se expõe, né? E ele mostra coragem, mostra varonilidade, né? Mostra valor. Pai da eternidade significa duas coisas. Primeiro, que ele é o dono, é o príncipe, aquele que está no controle do tempo. Ele tem o tempo, tanto o tempo cronológico, o cronos, né? O ontem, o hoje, o para sempre, como o kairos, que é o tempo oportuno, o tempo da oportunidade, as ocasiões propícias da parte de Deus, tudo está na mão de Deus. No entanto, também tem uma outra interpretação possível, o Pai da eternidade, que ele é nosso Pai eterno. Então nós podemos contar que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é? Então, Pai da eternidade, ele é nosso Pai ontem, ele é hoje e para sempre. Nós poderemos contar com seu cuidado de Pai sempre. Ele não falhará. Tem esses dois sentidos, né? E quando diz que ele é príncipe da paz, está dizendo que ele vai cumprir a promessa de Deus de proporcionar o shalom para o seu povo, né? Em hebraico é sar shalom, príncipe da paz. É aquele que provê não apenas tranquilidade. Lembra, os judeus dessa época de Isaías estão sofrendo cerco. Tiglat-Pileser já invadiu toda a Judéia, destruiu muitas cidades, vilas, né? Deve ser muito complicado quando lá do alto de Jerusalém os vigias iam vendo as chamas, as fumaças e depois as luzes das cidades ao redor, né, não se acenderem mais, sinal de que haviam sido destruídas, né? Na verdade, Deus está prometendo não só paz em relação a essa guerra, mas também não só tranquilidade, mas condições plenas de desenvolvimento para alcançarmos a nossa maturidade, né? O shalom implica a terra, implica as plantas, implica os animais, implica o ser humano individual e em comunidade, né? O shalom é uma coisa completa e, na verdade, é um conceito de prosperidade
Não no sentido de que eu tenho para o resto da vida. No Novo Testamento, é a pessoa que diz assim, eu colhi tanto que agora não me preocupo mais, vou guardar tudo em depósitos, ele é chamado de doido, né? De louco. Então, na verdade, é no sentido de Deus nos proporcionar condições para a gente chegar à nossa plenitude como ser humano, à sua imagem, né? Aí vem o conceito de santidade, e quando a gente chega à plenitude, então a gente pode reproduzir o caráter de Deus na nossa vida e na vida de outras pessoas também, né? Então a gente reproduz, porque chegou à maturidade através do shalom que Deus nos proporcionou. Tem alguns eruditos em hebraico que sugerem que, na verdade, esses nomes não são esses nomes, é um nome só, né? Então, uma proposta seria assim: o guerreiro divino é um planejador sobrenatural, o soberano do tempo é o príncipe da paz. Porque, na verdade, todos esses títulos são sobre a mesma pessoa e trata-se de um título só. Nessa preparação para o Natal, nós estamos vivendo em contexto esquisito, né? Nós não estamos cercados, talvez, por exércitos inimigos, mas a gente se sente encurralado, de certa maneira, e cercado pelo vírus. E a destruição vem, né? São milhares, milhões de desempregados, milhões de contaminados, milhares de perdas humanas, né? A gente está com perda de safras inteiras ao redor do mundo, de produção. Talvez não seja por causa de uma guerra diretamente, embora em alguns lugares do planeta a gente esteja vivendo isso, né? Mas a gente está vivendo um contexto de opressão e depressão, sim. E é bom lembrar nesse Natal que aquele que é a luz que Deus prometeu chegou. E aqueles de nós que o recebemos, temos essa luz dentro de nós. A Escritura diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Então, se nós recebemos esse Senhor, se Ele limpou o nosso coração, se Ele habita dentro de nós, então o próprio Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, o nosso mais íntimo, que pertencemos a Ele. E isso deve nos trazer segurança de que, mesmo num contexto de cerco, num contexto de aperto, Deus cumpriu essa promessa para nós. Nós podemos contar com esse conselheiro maravilhoso, nós podemos contar com esse Deus forte, podemos contar com esse Pai da eternidade, o Pai eterno, e podemos contar com esse príncipe, que é o príncipe da paz, para hoje, para a nossa realidade agora. É certo que nós esperamos a sua vinda, e ele há de vir, é a sua promessa, mas a sua promessa já é válida para hoje em nós. Então, que nosso coração possa ser assegurado, nosso coração possa ser tranquilizado, nosso coração possa ser fortalecido, nossa alma e nosso íntimo possam confessar que Ele é nosso Deus e que nele nós esperamos, que nele nós somos fortalecidos e que nele não seremos envergonhados de maneira nenhuma, porque aquele que espera com fé em Deus está honrando a Deus, e Deus diz: aquele que me honra, eu o honrarei. Que Deus te abençoe. Então, antes de recebermos a bênção, eu convido você a cantar juntamente com a gente as duas últimas estrofes do Cântico 457. Eu vou ler as duas primeiras e a gente canta as últimas duas.
Ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém já movidos de amor. Nasceu vosso Rei lá do céu prometido, ó vinde adoremos a nosso Senhor. Olhai, admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó vinde adoremos a nosso Senhor. Cantemos juntos as últimas duas estrofes. Agora, para a bênção final, vou ler então o Salmo de número 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade a Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, suas pegadas ela transforma em caminho. Amém.